E é por isso que eu entendo que eu sou a pessoa mais preparada para administrar a cidade de Petrópolis num momento muito importante, porque o senhor Rubens Bom Tempo criou uma fraude, obrigou a principal empresa de Petrópolis a fraudar uma declaração de ICMS para aumentar de maneira ilegal a participação de ICMS de Petrópolis. Isso gerou um aumento de quase 200 milhões de reais por ano na receita da cidade. E isso gerou, na verdade, uma dívida de R$500 bilhão que terá que ser paga a partir do ano que vem. O Bom Tempo diz que são só 100 milhões, mas são 100 milhões relativos a esse ano. Os 400 milhões dos 2 anos anteriores, que ainda não foram executados, ainda não foi criado título executivo para a gente ter que pagar, mas no futuro, eu garanto a vocês que as cidades que foram lesadas nesse processo pela cidade de Petrópolis vão conseguir ganhar esses processos, e Petrópolis será condenada a pagar mais de 400 milhões de reais, além dos 100 que já estão, vamos dizer assim, assegurados que a gente tem que pagar. Então, assim, a situação a que o Bom Tempo deixou a cidade de Petrópolis do ponto de vista fiscal, lastimável. Eu sou um homem que defende responsabilidade fiscal, austeridade, teto de gastos, corte de gastos, despolitização, meritocracia e tecnocracia no serviço público há 20 anos. Ao passo que os meus concorrentes, os vereadores e prefeitos, ao longo de sua carreira política, só inventou aumento de custo, indicação, tem que criar o não sei o que no bairro tal, tem que criar o aparelho público tal, tem que fazer não sei o que. Se você pegar a história dos meus concorrentes, é uma história de gasto público. Todos, sem exceção. Todos só inventaram gastos públicos e ninguém, em nenhum momento, parou para pensar: mas será que temos dinheiro para bancar essas indicações que fazemos? Não. São aventureiros. O que Petrópolis precisa nesse momento é de um homem que tem um compromisso com austeridade e responsabilidade fiscal há 20 anos, e essa pessoa sou eu. E é por isso que eu me candidatei a prefeito de Petrópolis. Então, uma dúvida que eu tenho, acho que até mesmo como eleitor, dá para resolver esse problema do ICMS e de continuar executando tudo que Petrópolis precisa executar, tipo, pagar o que tiver que pagar, e ainda continuar gerando as coisas que precisam ser geradas? Vamos lá, essa é uma pergunta dificílima, e o que eu vou dizer para você é o seguinte: primeira coisa que tem que ser refletida: existe nesse momento no Congresso Nacional um projeto de lei que, de certa forma, flexibiliza a gestão de precatórios de todos os níveis federativos. Tá? Essa lei precisa ser aprovada. Para a sobrevivência de Petrópolis, essa lei precisa ser aprovada. Com a aprovação dessa lei, ela está muito madura para ser aprovada no plenário do Congresso, nós vamos ter instrumentos de gestão de dívida pública modernos para fazer o alongamento da dívida. Vou dar um exemplo. Nós pegarmos um empréstimo com aval do Senado para diminuirmos o custo de rolagem dessa dívida. O custo de precatório é um custo de dívida alto. Se a gente sai quitando os precatórios com um empréstimo e pega esse empréstimo com juros menores e tendo toda uma estruturação jurídica para gerar um rating positivo para a Prefeitura de Petrópolis, para a gente fazer essa gestão no longo prazo, dá para fazer. E a gente diminui o custo da dívida de Petrópolis. Uma outra coisa, nós tendo dinheiro em caixa e com a autorização da lei, com a autorização da Câmara de Vereadores, eu posso fazer leilões da dívida petropolitana. Então a gente olha, fulano, digamos que seja realmente de 2 bilhões de reais a dívida de Petrópolis, que a gente não tem um número exato, porque vocês sabem que as contas públicas de Petrópolis são uma caixa preta. A gente vai chegar sobre isso daqui a pouco. Mas há uma estimativa de que a dívida pública petropolitana chega, na verdade, a quase 2 bilhões de reais, o que é gravíssimo, dado que a nossa receita anual é de 1,3 bi. A gente está numa situação nível Grécia mesmo, nível... A nossa relação dívida-receita anual é horrorosa. É realmente calamitosa. E eu não vejo as pessoas efetivamente falando sobre esse tema. Somente eu. Então, assim, nós precisamos primeiro entender qual é o tamanho real dessa dívida, e a gente só vai fazer isso quando a gente tiver uma auditoria completa do que está acontecendo.
abrir essa caixa preta da dívida pública criada pelo Bom Tempo, pelo Ingo, pelo Rossi, pelo Mustrange principalmente, mas também com um pouquinho de senhor Leandro Sampaio. E quando nós abrirmos essa caixa preta, nós vamos ter que fazer uma gestão inteligente. Uma dessas questões é, 2 bilhões, eu estou devendo quanto para você, fulano? 100 milhões? Tô. Eu quito 100 milhões de reais com 10 milhões. Pô, mas como assim? Querido, quer quitar 100 milhões com 10 milhões? Eu aceito. 90% de deságio da dívida. Às vezes o cara aceita. Vamos fazer... Não receber nada. Melhor do que receber daqui a 10 anos. Exatamente. Então, assim, fazer o que a gente chama de leilão reverso. O que é o leilão reverso? Você fica, olha, quem quiser me dar 95% de deságio da dívida, eu estou pagando hoje. Não, acabou, ainda tenho tanto para pagar. Quem me der 93% de deságio da dívida, eu estou pagando. Então, assim, isso é gestão inteligente de dívida pública, onde a gente maximiza os ganhos os ganhos da gestão da dívida e vai quitando, né? Ao mesmo tempo, alongamento da dívida com juros mais inteligentes, né? Tudo isso dá para ser trabalhado, mas tem que ser pensado no longo prazo. Uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas no primeiro ano terei que fazer, caso seja eleito prefeito de Petrópolis, fazer um leilão de pagamento para os devedores da prefeitura. Ô fulano, quem quiser pagar a dívida que você tem com a prefeitura aqui, paga que eu te dou desconto de multa, de juros. Isso é péssimo no longo prazo, porque gira incentivos perversos. Que incentivo perverso é esse? Se eu sou um devedor, quanto mais da prefeitura de Petrópolis, se eu sei que lá na frente eu vou ter refresco, desconto, por que eu vou pagar agora? Então, na verdade, quando você tem cotidianamente esses feirões de dívida, você está gerando um incentivo para que o bom pagador deixe de pagar com regularidade. Então, isso tem que ser encerrado. Só que esse momento especificamente, 2025, a gente vai ter que fazer isso, porque o Bom Tempo deixou uma bomba relógio. Puxando esse gancho. E isso são problemas, mas tudo isso eu tenho planejado para fazer. E eu já fiz. E aí vem a minha outra história enquanto gestor. Eu sou um botafoguense alucinado. Aí eu te falo, isso é uma coisa que a gente tem que falar. Isso é uma coisa gravíssima. Tem uma mesa aqui que tem 3 botafoguenses. Pô, então eu tô em casa. Botafoguense. Meu Deus do céu, qual a probabilidade disso acontecer, gente? Só fala que é time pequeno. Qual a probabilidade disso acontecer? E eu fui vice-presidente de finanças do Botafogo no período de novembro de 2014 até quase o final de 2016. E eu reduzi, quando eu peguei o Botafogo, a nossa dívida era de 840 milhões de reais. Eu entreguei a dívida do Botafogo em 715 milhões de reais, ou seja, eu reduzi em 2 anos a dívida do Botafogo em 125 milhões de reais. Fazendo o quê? Gestão inteligente de dívida. Eu já entreguei gestão de dívida anteriormente. Eu tenho uma história para contar em gestão de dívida. O que essas pessoas têm? A empresa que eu estou nesse momento saneando, que é a Tribuna da Imprensa, quando eu peguei para saneá-la, ela tinha 80 milhões de reais em dívida e 40 milhões de reais a receber. Hoje ela tem 20 milhões de reais a receber e 6 milhões de reais de dívida. Ela já é superavitária, ela já tem um patrimônio positivo. Quando eu peguei, ela tinha um patrimônio negativo de mais de 40 milhões de reais. Isso é uma pessoa com background, com história para contar de gestão de dívida. Eu tenho. Eles têm? Acho que não.